Uma experiência de educação sexual no pré-escolar com uma parceria muito estreita estabelecida entre a escola e a família. A implementação da educação sexual em contexto escolar português e a sua organização funcional encontra o seu enquadramento legal nos normativos mais recentes, que são a Lei 60/2009 e a Portaria 196/A de 2010. Nenhuma destas leis faz referência à educação pré-escolar, prevendo a sua implementação a partir do primeiro ciclo. No entanto, a Lei Quadro de Educação Pré-Escolar, no seu princípio geral, define esta etapa como sendo a primeira da educação básica, que visa a formação e desenvolvimento integral da criança. A sua ação é complementar a ação educativa da família numa estreita cooperação com a mesma. As orientações curriculares para a educação pré-escolar foram publicadas em 1997, preconizam 3 grandes áreas de conteúdo, entre as quais a formação pessoal e social, a área integradora e transversal, com a abordagem da educação para a cidadania, que pressupõe a vivência de experiências, entre outras, no campo da educação para a saúde e educação sexual. Os académicos reforçam a ideia de que a infância é o período favorável para abordar temáticas e discutir assuntos sobre a sexualidade. O projeto Algodão Doce nasce a partir de uma reflexão por altura dos 30 anos de VIH e SIDA, resultante de uma parceria de uma equipa multidisciplinar de Viana do Castelo, ou seja, o Gabinete de Atendimento à Família, GAF, Centro de Aconselhamento Psicossocial, e a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico Viana do Castelo. A fase de estágio deste projeto é de 2 anos e compreende um plano de ação desenvolvido com as educadoras, que constou de 7 reuniões baseadas na metodologia de focus group, cada uma com duração de 90 minutos. Pressupõe também um plano de ação com o PAIS, que constituiu com 4 reuniões por ano letivo, cada uma dessas reuniões com duração de 90 minutos, com o mesmo método de investigação. E também pressupõe um plano de intervenção com crianças com 4 e 5 anos, designado Manta dos Afetos. Quais os objetivos gerais do grande projeto Algodão Doce? Conhecer, em primeiro lugar, as percepções de pais e de educadores de infância relativamente à sexualidade, práticas educativas promotoras de saúde e da igualdade de género. Promover a reflexão e desenvolver competências de comunicação e de reflexão pessoal e coletiva acerca do papel que cada agente educativo na educação para os afetos e para a sexualidade desde tenra idade. Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais nas crianças e na família. O Plano de Ação com Crianças de 4 a 5 anos contempla os seguintes objetivos gerais: desenvolver competências pessoais no âmbito da educação sexual e para os afetos e favorecer o autoconhecimento e o respeito por si e pelo outro. Tem ainda como objetivos específicos conhecer a anatomia, a fisiologia do sexo feminino e masculino, conhecer a identidade sexual, distinguir semelhanças e diferenças entre os géneros, reconhecer a igualdade de géneros e oportunidades e a paridade entre sexos, prevenir estereótipos e preconceitos ao nível dos papéis sociais relativos ao homem e à mulher, compreender o conceito de família e as suas várias tipologias, fazer a descoberta de fenómenos como concepção, gestação e nascimento. A amostra foi constituída por 18 crianças dos 4 e 5 anos de idade, sendo que 11 eram raparigas e 7 rapazes. Participaram nesta amostra 28 pais, 18 progenitores do sexo feminino e 10 do masculino. As 18 famílias envolvidas constavam de 10 famílias nucleares, 5 famílias cujos pais se encontravam ausente por motivo de trabalho, e 3 famílias eram monoparentais femininas, ou seja, crianças à guarda da mãe. A metodologia de intervenção utilizada configura-se na pedagogia e participação. Assenta no processo de aprendizagem pela ação, ou seja, a construção do conhecimento faz-se com a criança como participante da ação, em que o adulto é facilitador dessa aprendizagem, proporcionando ambientes desafiantes, atividades promotoras de desenvolvimento e experiências de aprendizagem significativa.
Foram criados materiais lúdicos e exploratórios específicos para cada abordagem, que, na perspectiva de Vygotsky, a atividade lúdica leva a criança a expressar-se e a aprender a agir sobre o mundo. Esses recursos eram favoráveis à concretização e manipulação por parte das crianças. Foram ainda planeadas atividades que envolvessem o jogo simbólico, faz de conta, e a narração de histórias como adjuvantes à compreensão das mensagens e temáticas. Os conhecimentos prévios das crianças sobre cada assunto foram sempre o ponto de partida para a aprendizagem, reconstruindo-os e informando-os de conhecimento científico. As principais atividades envolvidas decorreram ao longo do ano letivo de 2013-2014, entre os meses de março e junho. Foi constituído o programa por 2 ou 3 sessões para cada abordagem, correspondendo cada sessão a um dia letivo de atividade. A equipa educativa era formada pela educadora, estagiários do mestrado de Educação Pré-Escolar e pela assistente operacional. Os parceiros privilegiados deste projeto foram os pais. As temáticas versaram 4 conteúdos: a descoberta e o conhecimento do nosso corpo, a identidade sexual e as representações de género, o conceito de família e suas tipologias, os fenómenos naturais da vida humana, como a conceição, gestação e nascimento. Quais os resultados obtidos junto às crianças? A ampliação de conhecimentos ao nível da formação pessoal e social, a tomada de consciência de si e do outro e do seu corpo, da sua identidade, o incremento dos sentimentos de autoestima e de autoconfiança, o fortalecimento das relações entre pares de ambos os sexos e uma maior coesão no grupo, a valorização da cooperação e do sentido do grupo, a promoção de valores com a compreensão do eu e do outro e da aceitação e tolerância, da igualdade, do respeito por si e pelo outro. Ao nível da expressão-comunicação, houve um enriquecimento da capital lexical, ou seja, a utilização de terminologia mais elaborada, a aquisição de novos vocábulos e de novas terminologias, a desinibição na oralidade e nas formas de se expressarem através da vertente plástica, motora e dramática. Houve também um incremento das capacidades comunicativas e reflexivas. Ao nível do conhecimento do mundo, as crianças alargaram o conhecimento do seu corpo e da sua fisiologia, quer dizer, ao nível do conhecimento da biologia. Também houve alargamento de conhecimentos e aprendizagem ao nível do meio social, entender o conceito de estrutura familiar, suas tipologias, os seus membros e respectivos parentescos. Em termos de educação sexual, houve uma sensibilização para a igualdade de géneros e respectivos papéis e fatores de proteção do nosso corpo e ainda a compreensão dos fenómenos da conceição, da gestação e do parto. O que pensam as crianças do projeto e do trabalho desenvolvido? O Martim afirma: gostei de fazer a pintura do corpo nu. Aprendi que há sapatos de meninas e de meninos e que há profissões que podem ser de nós, os homens, e das mulheres. O Tiago afirma: aprendi que as famílias são todas diferentes. Existem famílias que não têm filhos. Há famílias que os meninos só vivem com a mãe, só com o pai e não têm avó. A Maria reitera: gostei mais do trabalho sobre as pessoas que nos amam. Aprendi as partes do corpo e não sabia que o pipi se chamava vagina. A Inês dá a sua opinião. Gostei mais de fazer o desenho do bebê e de ver o vídeo sobre os bebés quando nascem. Aprendi que os bebés também nascem pela vagina, pensava que só nasciam pela barriga. Eis algumas conclusões ao nível dos pais. Eles manifestam o seguinte: consideram ter sido um privilégio a sua participação neste projeto. Houve um desvanecimento de receios sobre a precocidade da abordagem. As tarefas constituíram oportunidades ricas para dialogarem e brincar com os filhos sobre coisas importantes. O projeto finalmente potenciou um clima mais aberto de comunicação entre crianças e educadora.
entre crianças e os seus pais e entre os pais e a educadora. Houve a construção de conhecimento pela partilha de saberes, uma maior capacitação da educadora e de pais para a abordagem das questões da afetividade e da sexualidade. No educador houve ainda a revalidação da importância do papel desempenhado, alargando perspectivas da ação e melhorando a sua prática autorreflexiva. Por fim, reiteramos a opinião de Marques, de Vilar e Forreta que afirmam: a educação sexual deve ser assumida como um direito das crianças e os pais devem ser encarados como elementos inevitáveis envolvidos neste processo. Muito obrigada.